Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros aqui do canal. Então se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar o link dela lá no meu Instagram, lembrando que eu estarei dando prioridade para quem for membro do canal. E também a carteira precisa estar de modo público para acessar. O meu objetivo com este quadro é principalmente incentivar quem ainda não investe, dar um gás, ou seja, uma motivação aos iniciantes, matar a curiosidade de quanto que está rendendo na prática e mostrar também o que eu faria e como continuaria aportando. Obviamente que eu vou destacar dicas e pontos essenciais da carteira. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E a primeira carteira é do membro Jonas David. Ele comentou que tem 33 anos. Ele atua hoje como engenheiro agrônomo e atualmente a principal meta da sua carteira é uma renda passiva satisfatória daqui 15 a 20 anos, ou seja, visando o longo prazo, o valor dos seus aportes é em torno de R$ 1.000 por mês. E ele destacou algumas informações. Atualmente ele é casado, ele tem um filho e antes ele não tinha o hábito de economizar dinheiro. Agora vai iniciar a construção da sua casa, por isso ele vai acabar parando um pouco os aportes e quer aumentar os aportes futuramente com as férias, 13º e comissões. Então obviamente que ele vai parar os aportes por um motivo muito útil e ao meu ver é um motivo válido. Eu não concordo com a afirmação que você tem que viver de aluguel e reinvestir uma parte. Os imóveis se valorizam. Se você financia uma casa hoje com a parcela de R$ 1.000, geralmente é uma parcela fixa. E daqui 5, 10 anos, o aluguel pode estar em R$ 1.500, R$ 2.000 e a sua parcela continua em R$ 1.000. Então eu sou totalmente a favor de casa própria. Ao meu ver, é uma ótima decisão. E a carteira do Jonas hoje tem R$ 43.535 aplicados, se transformar em R$ 44.283, uma variação nominal de 1,7%. E ele começou a investir lá no mês 10 de 2023, colocou 5.600, foi para 12.000, 18.000, 29.000 e aí foi fazendo aportes gradativos. De 29 foi para 33, 35, 40 e agora 44. Então está fazendo aportes bem maiores. Provavelmente era um dinheiro que ele tinha no caixa. E a sua estratégia consiste em basicamente 100% ações, assim como a minha também. E ele possui 8 ativos. Sua principal posição é a Irani com 1.100 ações. O seu preço médio é 9,58, acabou caindo 6%. Depois tem o Bradesco, 800 ações, preço médio 12,98, caiu 12%. Em seguida vem a Jalles Machado, 1.000 ações, subiu 13%. Caixa Seguridade, 400 ações, subiu quase 28%. Metalúrgica Gerdau, 500 ações, subiu 3%. Tem Banco do Brasil, 130 ações, subiu 4%. BB Seguridade, 800 ações, subiu 5%. E depois Transmissão Paulista, 10 ações, subiu 25%. Então você pode perceber que é uma carteira bem diversificada. No setor de energia ele tem a Transmissão Paulista, setor de seguros tem BB Seguridade e Caixa Seguridade. Agora no setor de commodities ele tem a Jalles Machado e também de certa forma a Metalúrgica Gerdau, já que por mais que ela foca no aço, tem todo aquele processo com o minério de ferro também. Já a Irani ela fabrica papéis e embalagens e o preço da commodity influencia um pouco, porém digamos que 90% da sua operação é mais em si mesmo, o mercado interno e a fabricação dos seus produtos. Então de certa forma também a Irani é um pouco atrelada a commodities. E no setor bancário ele tem o Bradesco e tem o Banco do Brasil. Então uma carteira bem diversificada com ótimas empresas. Todas elas, com exceção da Jalles Machado, porque é uma empresa de commodities diretamente, então o PL acaba ficando alto. Quando as commodities acabam caindo, as ações estão num ótimo PL. A Caixa também acabou disparando, mas como ele comprou e acabou subindo 27%, ele comprou um PL bem mais abaixo. Então todas as ações da carteira foram compradas num ótimo preço sob lucro, todas elas também pagando um ótimo dividendo. Claro que a Jalles agora está beirando 6%, mas ainda assim, como ele comprou e teve 13% de alta, seu yield está por volta de 6,3%, acima daquele 6% que o Décio Bazin Luiz Barros tanto fala. Então, realmente, o seu yield on cost está muito bom. Da Gerdau, 14%, Transmissão Paulista, 10%, do Bradesco 9% e por aí vai indo. E outro ponto também é que as ações possuem um ótimo ROI, tanto a Irani como também Caixa Seguridade. Até a Gerdau agora deu uma escorregada, mas ainda é um ROI mediano, Banco do Brasil, BBSE e Transmissão Paulista.
A Jalles Machado acabou também se deteriorando por causa da queda das commodities, normal a queda nos indicadores, e o Bradesco está se recuperando lentamente. Olhando seus dividendos de forma anual, ele recebeu em 2023 R$ 183, porque ele começou a investir lá no final do ano. Agora em 2024 já são 1.275 e já tem provisionado para 2025 R$ 185. Olhando de forma mensal, só no mês 5, que foi um ótimo mês para dividendos, ele recebeu R$ 733. Então uma pancada de uma só vez, equivalendo a quase 2% do seu patrimônio de hoje. Como ele já recebeu R$ 1.644 de dividendos dividido por 43.535, ele recebeu mais ou menos 3,7% com base no seu valor aplicado de hoje. Claro que ele começou com um patrimônio bem menor, com R$ 5.000, então não era proporcional ao patrimônio de hoje, e sim naquela época quando ele tinha poucas ações. Ficou um ótimo dividendo em tão pouco tempo. E a sua carteira, desde o mês 10 de 2023, já rendeu 12,5% de rentabilidade ponderada. Então essa rentabilidade, basicamente, ela considera o pagamento de dividendos, porém, quando você compra uma ação com dividendo, a sua rentabilidade nominal acaba distorcendo porque você pegou o dividendo, reinvestiu, comprou outra ação que provavelmente estava acima do seu preço médio e acabou subindo esse preço médio. Então acaba batendo sua rentabilidade. A ponderada, ela considera que você recebeu o dividendo em dinheiro, mas não vai considerar o aumento do preço médio em outras ações com o dividendo. Então, de fato, fica muito mais preciso. Sua carteira rendeu 12,5%, o CDI 8,19%, então 50% a mais, e o IPCA 3,3%. Então, excelente retorno em tão pouco tempo. Então, como que eu continuaria aportando nesta carteira de ações? A primeiro momento, você tem uma ótima quantidade de ativos e está bem diversificado. E eu só continuaria aportando o que estivesse mais barato. Então a escolha agora é óbvia, o Bradesco e a Irani, porque são as ações que você consegue reduzir o preço médio, claro que são suas principais posições, mas quando você tiver um volume muito grande de capital, aí sim você para de aportar e foca em outras, assim vai reduzindo a percentual na sua carteira. Então essas duas ações seriam oportunidades para reduzir o preço médio e estão baratas com um ótimo cenário pela frente. Depois teríamos Metalúrgica Gerdau, que também está muito depreciada, Banco do Brasil em seguida e BB Seguridade. Então de fato mesmo teríamos por volta de 5 opções: Irani, Bradesco, Metalúrgica Gerdau, Banco do Brasil e BB Seguridade. Eu daria o foco nas duas primeiras ações para reduzir o preço médio, mas também tem como ir intercalando os aportes nas ações previdenciárias para dar uma solidez a mais na carteira. Então, como você tem ainda 5 ações atrativas para aportar, eu não adicionaria mais nenhuma. Só continuar o que já está fazendo, comprar o que está barato e reinvestir os dividendos também na ação que mais compensar. Obviamente que vai montar uma carteira muito forte e explosiva. Você tem ótimas ações com 2 small caps excelentes, um banco em recuperação, um banco muito forte para dividendos, uma metalúrgica excelente que está muito depreciada, uma seguradora que também está barato, e a Caixa Seguridade e Transmissão Paulista acabaram ficando caras. Certamente daqui 10, 15 anos será uma carteira muito forte em patrimônio e também em dividendos. A outra carteira é do membro Gleidson, ele tem 32 anos atualmente. Ele comentou que a sua profissão é técnico de planejamento e obviamente a meta da sua carteira é a aposentadoria, e ele investe hoje R$500 por mês. O seu foco é para se aposentar daqui 30 anos, então ele tem 32 por volta de 60 a 62 anos. Então hoje ele investe pouco porque tem outros gastos importantes em sua vida. Então é normal no começo fazer aportes menores, depois também os dividendos vão se tornando mais relevantes e você não precisa mais aportar tanto. E a sua meta é 75% em ações, 15% fundo imobiliário e 10% em investimentos no exterior por meio de ETFs. Então a carteira do Gleidson é uma carteira recente, ele aplicou 2045, tem 2050, praticamente não oscilou. Ele começou investindo no mês 4 com 726, no mês 5 foi para 1.200, no mês 6 2.037 e agora no mês 7 não aportou ainda. Está 91% em ações e 8,9% em fundos imobiliários. Ele possui 8 ações no momento, tem Banco do Brasil 20 ações, Bradesco 30 ações, Sanepar 50 ações, Copasa 10 ações, Irani 20 ações, BB Seguridade 5 ações, Taesa 10 ações e Itaúsa 5 ações. Já para fundos imobiliários, como ele diz que quer por volta de 15% da sua carteira nessa classe de ativos, ele tem somente um papel ainda, o GARI 11, que é o fundo de tijolo. Então, obviamente que vai ter menos ativos e menos patrimônio alocado em fundos imobiliários.
Porém, como fundos imobiliários é uma classe que varia menos e seu principal retorno é dos dividendos e você quer uma porcentagem baixa da sua carteira, então seja muito criterioso. Então compre principalmente fundos de papéis abaixo do valor patrimonial ou pelo menos uma vez o seu patrimônio, acima fica complicado. Fundos de tijolos, um ou outro pode até justificar um ágio e acabar pagando 1,1, 1,02 no seu patrimônio, mas no geral fundos de tijolos tendem a se valorizar mais se tiverem imóveis bem localizados que crescem acima da inflação. E principalmente compre fundos com baixas taxas de administração, baixas taxas de vacância, portfólio bem diversificado e bem sólido. E feito isso, é só continuar os aportes e reinvestir os dividendos principalmente, que a mágica vai acontecer no longo prazo. Fundos imobiliários não é para quebrar a cabeça igual às ações, é um investimento mais sólido e mais previsível, entre aspas. Como a sua carteira ainda é recente, ele recebeu somente R$ 29,00 de dividendos no total. Recebeu R$ 1,89 no mês 5, R$ 12,80 no mês 6 e atualmente R$ 1,84, sendo que temos dividendos provisionados ainda para os próximos meses. Então, obviamente que se for calcular o dividendo fica muito baixo com base no seu valor aplicado, porque as ações, por mais que você compre hoje, às vezes demoram 3, 4 meses para receber dividendos. Então é normal no começo praticamente não receber nenhum pagamento, que a sua rentabilidade acabou perdendo o CDI, mas é um período muito pequeno, 3 meses. A carteira mal e mal começou ainda, então não tem como comparar com o CDI de forma precisa. Então é interessante comparar depois de meio ano, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque as ações vão pagando dividendos e aquela oscilação de curto prazo já não impacta mais diretamente porque as ações acabaram subindo ou se valorizando na sua carteira. Então, basicamente, 8 ativos eu acho bastante para o seu patrimônio. Eu teria 1, 2, até no máximo 3 ações. Porém, eu entendo que você comprou esses 8 ativos para ir acompanhando e tendo uma noção de mercado. Então, obviamente, eu não adicionaria mais nada de ações. Você já está muito bem diversificado, você tem 2 ações bancárias, 2 ações de saneamento, a Irani no ramo de papéis e embalagens, uma ação de seguro, uma ação financeira que também está atrelada ao setor bancário e uma ação também de energia. Então, basicamente, está nos setores bestes do Barsi. Eu continuaria o aporte principalmente nas 2 principais ações bancárias da sua carteira, estão atrativos. Copasa também está barata, a Irani, BB Seguridade, a Itaúsa está barata, mas não tanto igual às outras ações da sua carteira. Então, de fato, tem muitas oportunidades na sua carteira porque a bolsa acabou caindo bastante, as ações estão bem depreciadas. Então é só focar o aporte, na que você entender que está mais barata, na que melhor tem um cenário pela frente, não adianta olhar o passado. E não tem mistério, o básico funciona. Só continuar investindo, reinvestir os dividendos de forma inteligente, que no longo prazo conseguirá montar uma boa carteira com excelentes empresas vencedoras. Então é uma carteira que não tem muito o que fazer, só continuar fazendo o básico, comprando boas ações a bons preços que certamente montará uma carteira vencedora no longo prazo. E se você tem interesse em aprender sobre ações, fundos imobiliários, investimento avançado em renda fixa, ETFs e diversas outras classes de ativos, está disponível o melhor curso do mercado, do básico até o avançado, e você aprenderá com o professor Mirai Investing. Ele também é youtuber, tem mais de milhões investidos e tem certificação CNPI, então aprenderá com quem de fato sabe ensinar e tem capacidade para isso. Você aprenderá a avaliar ativos, avaliar estratégias para preservar e crescer o seu patrimônio, gerenciar os riscos e investir sem depender de assessores e casas de análise. Lembrando que terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, checklist para encontrar boas ações, para fundos imobiliários, de valuation, de preço teto, e também o diferencial é que terá suporte diretamente com o Mirai Investing por 3 meses. Mas a parte negativa é que as vagas só ficarão abertas até o dia 7 de julho, então no dia 8 já vai se encerrar, você não poderá mais fazer parte dessa turma de investidores, porque você terá atendimento especial, por isso que as vagas são limitadas. Então já aproveite e garanta sua vaga e se torne um investidor independente.